popa abria-se com a força das ondas. E a Bíblia fala que as ondas eram tão grandes perto daquela praia ali, da beira da areia, que ela foi abrindo a popa daquele navio. Já estava muito deteriorado, já estava muito atingido pelas grandes tempestades que eles tinham enfrentado. Então a ideia dos soldados foi que matassem todos os presos, para que nenhum fugisse, nenhum fosse deixasse escapar ileso. Então eles tiveram a ideia, já que o navio encalhou aqui, nós estamos com esses presos aí perigosos, vamos fazer o seguinte: vamos matar todos eles, aí nós vamos sair do navio e vamos nadando até na praia, até nessa ilha. Mas a Bíblia fala que tinha um centurião, mas o centurião querendo salvar. Centurião, o que é centurião? Ele comanda, governa 100 homens, mas tinha um centurião querendo salvar a Paulo. Lhe estorvou este intento. Então os homens tentando dar a ideia, vamos matar os soldados, mas esse centurião querendo salvar Paulo também, que Paulo ia ser um daqueles que ia ser morto, mandou que pudessem nadar e lançassem primeiro ao mar e salvassem em terra. Então soltaram primeiro os prisioneiros saíram do navio, que já estava deteriorado, muito atingido pelas ondas, já estava com o seu casco rachando, com a sua popa se abrindo, e eles foram nadando. E a Bíblia fala que os demais destroços daquele navio, um exemplo, as tábuas e as outras coisas do navio que estavam ali se quebrando, eles usaram para chegar até aquela terra, até aquela ilha. E a Bíblia fala que, havendo então escapado daquele grande tempestade, aquele grande mar que estava atingindo o navio, eles chegaram então nessa ilha. Então finalmente chegaram nessa ilha. E a Bíblia fala que os bárbaros daquela ilha usaram para com eles não de pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira, recolheram a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Será que dá para aumentar um pouco ali, irmã? Que deu uma baixada ali. Então a Bíblia fala que então recolheram a todos. Recolheram aqueles 276 homens que estavam molhados, tinham acabado de sair da água, tinham acabado de sair daquele navio, escapado daquele naufrágio. E foram indo, foram nadando, usando tábuas, madeiras, destroços daquele navio. E a Bíblia fala que chegaram nessa ilha, os moradores daquela ilha receberam eles com uma fogueira acesa, porque a Bíblia fala que naquela noite, naquela época, fazia grande frio e chuva. E a Bíblia diz que recolheram a todos aqueles homens, e junto com Paulo. E a Bíblia fala que Paulo ele teve uma ideia para manter aquela fogueira acesa, para não apagar aquela fogueira. Ele falou para aqueles 276 homens, disse: olha, fiquem aqui, que eu vou lá buscar uns gravetos, eu vou buscar uns vides para mim manter essa fogueira acesa, para nós ficar bem aquecido aqui, porque está muito frio aqui nessa manhã. Então eles foram, ou melhor dizendo, Paulo foi procurar uns gravetos, uns pedacinhos de galho. E a Bíblia diz que Paulo pegou então uma quantidade grande de gravetos, de vides. E a Bíblia diz que então Paulo chegou ali novamente, ao redor daquele fogo que já estava querendo se apagar. Paulo foi lançar aqueles gravetos no fogo. E a Bíblia fala que Paulo não tinha visto que tinha uma víbora enrolada naqueles gravetos, uma víbora mortal se enrolou naqueles gravetos. E quando Paulo foi lançar aqueles gravetos no fogo para manter aquele fogo aceso, a Bíblia diz que uma víbora que estava ali mortal, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, picou a mão de Paulo. E a Bíblia diz que os moradores daquela ilha, os bárbaros, vendo que a víbora tinha picado a mão de Paulo e ficou pendurada aquela víbora
aquela serpente mortal ficou pendurado na mão dele. E a Bíblia diz que eles começaram a indagar palavras, os moradores daquela ilha. Certamente esse homem é homicida, visto como escapado do mar, escapou do naufrágio. Deus livrou eles do naufrágio. Mas esse homem aí tem alguma coisa errada com esse homem aí. Esse Paulo aí está errado, está em pecado esse homem. Esse homem é homicida. Ele escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. O que podemos entender nessa passagem, meus irmãos? Podemos fazer uma breve reflexão. Deus era na vida de Paulo e na vida daqueles 276 homens que estavam com ele. Deus já tinha feito uma aliança com Paulo. Deus já tinha feito uma promessa com Paulo, dizendo: Paulo, eu serei contigo, meu servo, onde você for eu estarei contigo. Vai e abra igrejas, vai e visite ilhas e continentes, e eu serei contigo. A Bíblia fala que Paulo foi um dos mais abridores de igreja na face da terra. Onde Paulo ia visitando, igrejas iam sendo abertas, milagres iam acontecendo. E a Bíblia fala que certa feita Paulo, ele estava tentando alimentar aquele fogo ali, e aquela víbora que simboliza o Satanás, tentando parar o ministério, a obra missionária de Paulo, picando uma víbora mortal na mão dele. Quando meditamos na Bíblia Sagrada falando de mãos, quando a Bíblia fala de mãos, significa obras. O Satanás tentando parar a obra missionária de Paulo, mas Deus já tinha feito uma aliança, Deus já tinha feito uma promessa dizendo: nenhum mal te acontecerá, eu estou contigo, meu servo, eu estou na frente, enviando um anjo para te livrar de todo mal. E aquelas pessoas daquela ilha, aqueles homens, aqueles moradores, aqueles bárbaros, já sem conhecer a trajetória, sem conhecer a história, sem conhecer o particular de Paulo com Deus, acusando: esse homem homicida, escapou da tempestade, escapou do naufrágio, mas dessa víbora mortal ele não vai escapar, esse homem vai morrer. Sem conhecer o particular dele com Deus, já acusando esse homem homicida. Mal sabia eles que Deus era na vida de Paulo, que nas veias de Paulo corria o sangue do Cordeiro, que é o antídoto, que é o soro antiofídio contra a picada da serpente. Deus estava na vida de Paulo e começaram a acusar. Talvez tem pessoas te acusando, dizendo: esse homem é um pecador, esse homem ele não vale nada, ele não presta. Mas mal sabe eles o particular que Deus tem contigo. Mal sabe eles que Deus está dizendo assim: ó, para mim é um vaso de honra, é um vaso de valor. E começaram a acusar, dizendo: daqui a pouco vai morrer, daqui a pouco o veneno da serpente mortal vai fazer efeito na corrente sanguínea desse homem. Esse homem é um homicida, porque a víbora picou a mão dele. E a Bíblia fala que Paulo, ele não parou para aquele problema, ele sacudiu aquele problema que era aquela serpente, que era o Satanás tentando parar a obra missionária de Paulo. Quando Deus está na tua vida, meu irmão, não tem serpente, não tem Satanás, não tem arapuca, não tem talvez o inimigo abriu cova, talvez o inimigo abriu ciladas, talvez a serpente mortal está tentando te picar, mas o efeito mortal da serpente não terá efeito na tua vida. Nessa tarde, nessa manhã, o Deus está dizendo que Ele está fechando sepultura, Ele está livrando você do inimigo. Talvez a víbora está te atacando, mas fique tranquilo, não interessa se a víbora está te atacando, tentando parar a tua chamada, a tua obra missionária, usando pessoas, usando adeptos. Talvez o Satanás está usando pessoas, tentando parar a tua obra missionária, igual aquela serpente tentou parar a obra missionária de Paulo. Fique tranquilo, meu irmão e minha irmã, apenas certifique-se que o sangue do Cordeiro, ele corre nas tuas veias, que é o antídoto, que é o soro
soro contra a picada da serpente. E a Bíblia fala que Paulo sacudiu aquele problema, sacudiu aquela víbora, e aquela víbora mortal caiu no fogo e morreu. Meu irmão, sacode o problema, não pare, sacode o problema, vai para frente, vai para cima, que Deus está contigo. Paulo sacudiu aquela víbora mortal e nenhum mal aconteceu, e Paulo ficou normal, não morreu, e aquela víbora não teve efeito, o veneno na vida de Paulo. E a Bíblia fala que eles esperaram achar que Paulo ia cair morto, mas mal sabia eles que Paulo não tinha acontecido nada com ele, porque Deus estava com ele. E a Bíblia fala que ali próximo daquele lugar havia umas herdades, havia umas terras que pertenciam ao principal daquela ilha, um homem por nome de Públio, ao qual nos recebeu. A Bíblia fala que então esse homem por nome de Públio, vendo que Deus era na vida de Paulo, que aquela víbora não teve poder, domínio sobre a vida de Paulo, porque Deus estava com ele, igual a Bíblia fala, se pisar na cabeça de serpente, escorpião, não fará dano a ti, se beber algo mortífero, não lhe fará dano, não lhe fará mal. E a Bíblia fala que aquele homem se surpreendeu, que Deus era na vida daquele homem por nome de Paulo, e esse homem, o mais influente, o mais conhecido, o mais importante daquela ilha chamada Malta, esse homem por nome de Públio, a Bíblia fala que esse homem recolheu Paulo na casa dele por 3 dias, e a Bíblia fala que o pai de Públio estava enfermo, e a Bíblia fala que Paulo, mesmo estando com dor, mesmo estando passando aquela opressão daquela mordida, a Bíblia não vai dizer que Paulo sentiu dor, mas eu creio que aquela picada daquela víbora, ele estava com dor. Mesmo Paulo estando com dor, ele foi na casa desse homem chamado Públio e orou pelo pai de Públio, e o pai de Públio foi curado. E a Bíblia fala que muitos moradores daquela ilha que estavam com enfermidades, Paulo curou naquela ilha. Então onde que Paulo passava, Deus era com ele, Deus curava através de Paulo, Deus se manifestava através de Paulo. Então fique tranquilo, meu irmão. Talvez tem pessoas te acusando, dizendo: você errou, você pecou, você vai morrer, você não presta. Os mesmos acusadores de Paulo teve que ver Deus se manifestar na vida de Paulo. Paulo curou, Paulo libertou naquela ilha, porque Deus estava com ele. Fica tranquilo, meu irmão. Talvez o inimigo preparou ciladas para tentar parar a tua chamada, para tentar parar o teu ministério, para tentar acabar com a tua vida, mas fique tranquilo que o sangue do Cordeiro corre nas tuas veias, é o antídoto, é o soro contra a picada da serpente. Fique tranquilo, meu irmão, que Deus está te livrando, Deus está te protegendo de todo mal, assim como Ele protegeu a vida de Paulo. Deus, Ele está protegendo a tua vida. Talvez o inimigo preparou laços, abriu cova, Deus está fechando cova, Deus está fechando sepultura aberta, Deus está cortando laço, está cortando todo o ferrolho, toda a porta de ferro, bronze, todo espírito contrário que o inimigo preparou para tentar parar a tua obra missionária. Deus está livrando você nessa manhã. Vamos então fazer uma oração, né? Vamos estar fazendo uma oração para nós estar encerrando. Deus é Deus de livramento, meus irmãos. Vamos estar orando então. Soberano Deus, eterno Pai, nessa manhã queremos orar, meu Deus, agradecendo pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, livramentos talvez que o inimigo tem nos preparado, covas, tem nos preparado serpentes para tentar parar a nossa chamada, a nossa caminhada na Tua presença. Agradecemos pelas vezes e quantas vezes o Senhor tem nos livrado, assim como o Senhor livrou Paulo daquela serpente mortal. Eu creio que nessa manhã o Senhor está livrando pessoas que o inimigo preparou laços, preparou covas, preparou arapuca, armadilha. Eu creio que nessa manhã o Senhor está livrando, o Senhor está cortando o laço, está quebra o arco e cortando a lança nessa manhã. Eu creio que o Senhor é um Deus de livramentos, igual a Tua palavra diz em Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo Tu a condenará. Eu creio, meu Deus, no Salmo 91, versículo 7, que o Senhor falou para aqueles que estão na Tua presença, no esconderijo do Altíssimo, que a Tua palavra diz, meu Deus, em Salmo 91, versículo 7,
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vai guardando cada um nessa manhã, vai protegendo, vai livrando de todo mal, toda a fúria do inimigo. Te agradecemos nessa manhã, essa rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, Jesus. Deus venha abençoar o pastor Wellington, que trouxe essa palavra poderosa nessa manhã para todos os ouvintes. Que Deus abençoe também todos que me felicitaram pela passagem do meu aniversário. Também a irmã Lenir Bonetti está na sintonia. Ela diz: estamos na escuta desse maravilhoso programa.